Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. O meu nome é Rosa Saavedra e é com muito prazer que, em nome da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e da equipa de profissionais e entidades que entregam o projeto ICER, vos dou as boas-vindas a este evento, este primeiro de dois eventos de apresentação do projeto. Começava por dizer que abril é o mês de prevenção de maus-tratos na infância. Qualquer criança ou jovem pode ser alvo de violência, seja ela física, psicológica, sexual, presencialmente ou em contextos digitais, independentemente da sua idade, do sexo ou do seu estatuto socioeconómico. No entanto, não temos, nem devemos aceitar este facto, que este facto é irreversível e que é um fenómeno irreversível e que nada podemos fazer para o reverter. E, portanto, é nosso dever, como um todo coletivo, trabalharmos no sentido de travar e prevenir a violência contra crianças e jovens. Dentre os objetivos que integram a missão da APAV, tem-se destacado este investimento na proteção e no conhecimento dos seus direitos, nas necessidades e interesses específicos das vítimas de crime, em especial das vítimas especialmente vulneráveis, nas quais se incluem crianças e jovens. Estas representam, pela sua idade, pela maior dificuldade em fazer valer os seus direitos, pela menor capacidade e autonomia, um grupo particularmente vulnerável à vitimação. Por isso mesmo, a APAV tem atuado consistentemente na promoção e proteção dos seus direitos. O projeto que iremos apresentar hoje é mais um reforço desse investimento. Contudo, temos procurado encontrar aliados fundamentais para este trabalho. As e os profissionais, os que estão no terreno e aqueles que em breve estarão, as famílias, um elemento fundamental na promoção de competências relacionais e de segurança nas crianças e jovens. Começava por vos apresentar o projeto ICER, portanto é um projeto ICER Recursos Digitais para sensibilizar e educar para os relacionamentos. É um projeto promovido pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, cofinanciado pelo Programa Cidadãos Ativos, no âmbito do Eixo 2, que visa o apoio a projetos da sociedade civil em Portugal, que tenham como objetivo apoiar e defender os direitos humanos. Tendo como objetivo central empoderar as famílias e os profissionais para um papel ativo na prevenção precoce da violência interpessoal junto de crianças, e estamos a falar sobretudo de crianças entre os 3 e os 10 anos, conta com a preciosa parceria da Associação Cocoro, da Escola Superior de Educação de Santarém, da Escola Superior de Educação Paula Francinetti e da Confederação Nacional das Associações de Pais. Este projeto teve início em maio de 2022 e terminará no final de dezembro de 2023, portanto estamos mais ou menos um ano após o início do projeto. Neste evento de apresentação, iremos apresentar o projeto, o que é que ele consiste, quais são as suas principais atividades, e iremos trazer à discussão temas como a importância das parcerias no desenvolvimento deste tipo de programas e o envolvimento das e dos profissionais de educação para a prevenção. Portanto, este evento está a ser transmitido, como aqueles que estão a assistir sabem, no canal YouTube da APAV. Passarei então uma breve apresentação do programa. Portanto, a Mariana Pinto, técnica do projeto ICER, apresentará em maior detalhe o projeto, os seus objetivos, as atividades e os seus destinatários e destinatárias. A Maria João Cardona, docente da Escola Superior de Educação de Santarém, e a Catarina Neto e a Ana Silveira, da Associação Cocoro, abordarão a importância da formação dos profissionais. A Escola Superior de Educação de Santarém é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Santarém, é um estabelecimento de formação de nível superior, vocacionada para o ensino, investigação, prestação de serviço à comunidade e para a colaboração com entidades nacionais e estrangeiras em atividades de interesse comum. E a Associação Cocoro é uma associação sem fins lucrativos, que nasce da vontade de um grupo de investigadoras e educadoras de pensar a educação e dar voz aos educadores, apoiando na evolução do paradigma educativo. Vamos ouvir falar mais sobre o trabalho que a Cocoro e que a Escola Superior de Educação de Santarém têm realizado neste projeto, e sobretudo como é importante que as parcerias funcionem como complemento e como puzzle, quando o objetivo é criar aqui um empoderamento de diferentes ambientes, de diferentes contextos. A escola, a família, os profissionais. Portanto, como esta junção faz todo sentido. Agradeço já a todas as pessoas a vossa presença e as questões que possam vos colocar posteriormente e que nos possam deixar para nós respondermos no momento posterior. Muito obrigada. Então, muito bom dia a todas as pessoas. Como já foi dito, o projeto ICER é cofinanciado pelo Programa Cidadãos Ativos, que é suportado pelos países financiadores do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu,
que em Portugal é gerido pela Fundação Carlos Gulbenkian em consórcio com a Fundação Vissaia Barreto. Ora, o objetivo central do projeto ICER, recursos digitais para sensibilizar e educar para os relacionamentos, é o empoderamento das famílias e dos profissionais para terem um papel mais ativo na prevenção precoce da violência interpessoal. Aqui, como foi dito anteriormente, também junto de crianças dos 3 aos 10 anos. O público-alvo do projeto é alcançar ou permitir que 100 famílias visualizem os nossos webinars e os nossos recursos digitais que teremos disponíveis ao longo do projeto, para que se sintam mais capazes neste seu papel para educar para a não violência. Também a formação de 120 profissionais de contexto escolar e contexto comunitário. Esta formação tendo como base o programa Hora de Ser, que passarei a apresentar mais daqui a pouco, e ainda a formação de 30 jovens em frequência do ensino superior para começarem a ter também aqui o papel de prevenção desde cedo, ou seja, ainda no seu caminho universitário. Ora, o programa Hora de Ser é um programa de prevenção de violência, neste momento apresenta duas grandes versões, a versão dos 3 aos 6 anos, do pré-escolar, e ainda a versão dos 6 aos 10 anos. É um programa que foi testado, foi avaliado relativamente ao seu impacto social nas duas versões e tem a possibilidade de ser implementado no contexto escolar e no contexto comunitário. Os objetivos gerais do programa Hora de Ser, nas duas versões, é a promoção de atitudes e comportamentos de inclusão, de respeito pelos direitos humanos, de respeito face a outras pessoas e perante a diversidade, ou seja, a importância que que as minhas características têm para o grupo e que todas as pessoas, tendo em conta as suas diferentes características, também tenham nesse mesmo grupo. É fomentar valores e a criação de laços e relacionamentos que são saudáveis e positivos em diferentes contextos. A promoção da empatia relativamente à vítima, que é um ponto central no programa Hora de Ser, e ainda aumentar a segurança percebida em situações de violência, aqui também em diferentes contextos, seja na escola, seja na rua, seja em casa. Ora, estes valores são aqueles que são de base, servem de base ao programa Hora de Ser. A cooperação, que nós valorizamos em detrimento também da competição, sendo que também valorizamos a competição de uma forma positiva, mas a competição no sentido de coesão grupal, de trabalho em grupo, de respeito pela outra pessoa. A diversidade e a individualidade, que tem muito a ver com o nosso lema, que todas as pessoas são únicas e especiais, a tolerância, a igualdade em direitos, a inclusão de todas as pessoas e, por fim, a empatia, que apesar de não ser um valor, ser a possibilidade ou capacidade de eu me colocar no papel do outro, é um valor que está presente em todos os nossos módulos, é transversal a todos os módulos do programa Hora de Ser. Ora, aqui vem os pressupostos de eficácia do programa Hora de Ser, são 5 que são importantes para ter a certeza de que eu implementando e um profissional ou uma profissional com a formação do programa Hora de Ser consegue replicar da mesma forma em noutros contextos. Primeiro, execução, ou seja, temos os manuais de suporte à aplicação do programa, seja na sua versão 3.6 ou na versão 6.10, e isto permite então a replicação em diferentes contextos e por diferentes pessoas. A integridade, ou seja, o respeito deste modelo de intervenção e a sua integridade na aplicação, o formato, tendo em consideração que são intervenções estruturadas, alinhadas com a literatura, e que o programa Hora de Ser, nas suas duas versões, pode ser implementado na sua totalidade ou de forma modular, sempre com recurso a técnicas de facilitação de grupos. Depois a questão dos dinamizadores ou dinamizadoras, que são profissionais com um perfil específico, formados e certificados pela APAV e, de preferência, a pares, em parelha, para ser mais simples a gestão do grupo e de tempo. E, por fim, a avaliação, como eu disse, o programa Hora de Ser, nas duas versões, foi avaliado relativamente ao seu impacto social. No entanto, nós continuamos com metodologias de monitorização para que os profissionais consigam avaliar aquilo que corre bem ou menos bem durante as implementações.
O programa Hora de Ser tem 12 ou 18 sessões, dependendo da sua versão, que são lúdicas e pedagógicas, ou seja, nós acabamos por ensinar as crianças também a brincar. Todas as suas atividades são centradas em valores, aqueles valores que eu já referi, e objetivos específicos dependendo do módulo que estamos a implementar. É importante aqui adquirir e treinar as competências tanto individuais como sociais. Temos uma primeira fase em que ensinamos, depois treinamos e reforçamos essas mesmas competências. Sempre com a base de promover os valores protetores e de reduzir os fatores de risco. Muito brevemente, passarei a apresentar os vários módulos que fazem parte do programa Hora de Ser. O módulo 0, sendo este o mais curto e obrigatório, é o sensibilizar e educar para o valor do grupo. Aqui é trabalhada a questão da coesão grupal, dos comportamentos positivos a ter durante a Hora de Ser e que podemos e devemos generalizar para outros contextos, e onde é trabalhado o contrato do grupo. O módulo 1, sensibilizar e educar para a igualdade e diversidade, onde são trabalhados 3 grandes temas: a questão de estereótipos ou igualdade de género, a questão do idadismo e ainda as pessoas com deficiência. O módulo 2, sensibilizar e educar para os relacionamentos positivos. Aqui é trabalhada a questão das emoções, dos sentimentos e a sua gestão e estratégias para lidar com os mesmos. E ainda a questão da assertividade e a resolução positiva de conflitos com base na assertividade e a escuta ativa. O módulo 3, sensibilizar e educar para os efeitos da violência, onde são trabalhadas, ou é trabalhada a não tolerância face aos vários tipos, às várias formas de violência, e ainda o papel da testemunha, mesmo sendo eu criança. No módulo 4, sensibilizar e educar para a segurança, trabalhamos a questão da pessoa adulta de confiança, ou seja, que características deve ter uma pessoa adulta para ser da minha confiança, e ainda estratégias de segurança em diferentes contextos. Apresenta ainda o programa Hora de Ser dois grandes módulos que são para empoderar e continuar a trabalhar aquilo que é feito nos módulos do programa com as famílias e com os educadores ou educadoras. O tempo para ser em família, que consiste em atividades, em dinâmicas para as crianças desenvolverem ou fazerem com as suas famílias, no sentido de reforçar as aprendizagens dos outros módulos e levarem este conhecimento também para as suas famílias. É um envolvimento e um empoderamento da família neste seu papel ativo na prevenção. E o tempo para continuar a ser destinado aos educadores e às educadoras, tal como o nome indica, para continuarem este reforço destas competências e de aprendizagens feitas durante a implementação. Até ao momento no projeto ICER foram realizadas 6, na verdade terminou uma ontem, por isso 7 ações de formação com profissionais do contexto escolar e comunitário, significa que foram formados mais de 100 formandas ao longo do projeto. Ainda formações de jovens a frequentar o ensino superior, foi já dinamizada uma ação de formação junto da Escola Superior de Educação de Santarém, com a participação de 25 jovens. Para além disso, a APAV, no projeto ICER, planeia ter um ciclo de webinars, onde já foram realizados até ao momento 2 webinars, um deles focado na temática dos relacionamentos positivos e dos efeitos da violência, e estes webinars destinam-se a famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos que tenham a seu cargo, também para lhes passar esta mensagem e estes conhecimentos que são transmitidos às crianças durante o programa Hora de Ser. Para além disso, tivemos a reedição de 3 guias para famílias, sensibilizar e educar para a igualdade de género, dos efeitos da violência e para a segurança. Estes 3 guias servem como base para todos os temas que nós também trabalhamos no programa e são, sem dúvida, uma forma de transmitir aquilo que é ensinado, aquilo que é transmitido durante o programa. Outras atividades importantes a referir do projeto ICER, por exemplo, entrevistas com intervenientes-chave que têm aqui uma intervenção, obviamente, no projeto e no programa Hora de Ser, e ainda a atualização do Manual Pedagógico de Formação, de maneira a incluir a versão mais recente do pré-escolar dos 3 a 6 anos. Eu agora passo a palavra, então, alguma questão, alguma dúvida, alguma informação que seja necessário, poderão sempre enviar
um e-mail para projetoser@apaf.pt. Obrigada. Há vários desafios que nós vamos encontrando na implementação e quando pensamos as candidaturas dos projetos, eles surgem. Sobretudo quando nós pensamos a prevenção. Porque o nosso objetivo desde o início é permitir que mais crianças possam beneficiar destes programas de prevenção. Acreditamos que eles funcionam, porque a avaliação também nos deu essa informação. Portanto, aqui a fórmula de envolver não só os profissionais que estão no terreno, mas também os futuros profissionais nesta educação para a prevenção é e tem sido um dos principais desafios ao qual o ICER procurou responder. E aqui, objetivamente, e depois eu passarei a palavra para a Maria João e para a Catarina falarem, tem muito a ver com esta nossa vontade de, ainda nos profissionais que estão em formação, nós podermos promover a vontade e competências para que eles possam, nos seus futuros contextos profissionais, desempenhar um papel ativo na prevenção. Prevenir a violência, falar sobre a prevenção da violência, sobre as competências de resolução de conflitos, sobre a literacia para os sentimentos e para as emoções, são conteúdos que nem sempre são fáceis, sobretudo quando nós trabalhamos em contextos mais desafiantes, nos quais falar acerca da violência pode ser um desafio, sem pleonasmo. Portanto, não é surpreendente que as e os profissionais possam sentir que a necessidade de trabalhar um conjunto de competências, de ter um conjunto de materiais que possa facilitar este seu papel. Portanto, o trabalho que a APAF tem desenvolvido neste sentido tem sido sobretudo de criar ferramentas de trabalho e criar momentos de capacitação que permitam às profissionais e aos profissionais que estão no terreno, de uma forma segura, respeitando obviamente a integridade daquilo que são os programas que foram desenvolvidos, avançarem com segurança para terem o seu papel ativo na prevenção. O nosso objetivo é, claramente, que o programa O Hora de Ser possa chegar o mais longe possível, chegar a território geográfico onde nós, objetivamente, não conseguiríamos chegar com os recursos humanos que temos no programa, e, portanto, aqui os nossos aliados são os profissionais que estão no terreno e as parcerias que envolvem este projeto. Passaria neste momento a palavra à Maria João, para nos enquadrar também aqui a importância desta formação junto dos futuros profissionais. Obrigada, Maria João. Obrigada eu, muito obrigada à Paula e à Mariana e às outras colegas que também já estiveram em Santarém na formação, e começo por agradecer à APRAV, primeiro pela boa ideia deste projeto. De facto, que a Paula estava a dizer de uma forma, é uma complexidade muito grande que vocês conseguiram transformar ou simplificar para poder ser trabalhada a informação. Parabéns, porque não foi nada fácil e acho que há bons resultados e é um bom modelo de formação que vai responder a uma necessidade muito grande. Obrigada também por se terem lembrado da ES do Politécnico de Santarém, obrigada por esta parceria, que eu espero que isto seja o início de um caminho a continuarmos a percorrer em conjunto, que temos todos e todas muito a aprender uns com os outros. Esta preocupação de trabalhar a prevenção da violência com as crianças, desde as primeiras idades, e também como trabalhar com crianças de famílias onde há violência, esta duplicidade deste projeto, acho que é uma mais-valia muito inovadora e vem responder a uma necessidade que eu pessoalmente já há muito tempo sentia noutros projetos anteriores, nomeadamente desenvolvidos com a SIG e também mais recentemente com o GRAL. Ainda chegámos a adaptar e a traduzir um documento em inglês, mas não é a mesma coisa e, de facto, os materiais, os diferentes modos que vocês construíram, os materiais em suporte digital, o modelo de formação que pensaram, vieram dar resposta a esta dificuldade e a esta urgência. Posso dizer que, de facto, é fundamental começar-se a trabalhar cada vez mais com os profissionais e que este trabalho comece a ser feito na formação inicial. Muito obrigada pela boa ideia, pelo vosso trabalho, por esta parceria
A avaliação por parte das estudantes e dos estudantes tem sido muito importante. É um trabalho que ainda está a começar, elas ainda estão no primeiro ano portanto, acho que será interessante continuar e fiquei com muita vontade de começar a trabalhar ou a assistir convosco, ou a desafiar-vos para o vosso apoio, para trabalhar também com os profissionais que as recebem nos estágios, por exemplo, a nível da formação contínua. Penso que ajudará a fazer mais sentido algumas situações que vão surgindo. Acho que foi muito importante, eu aprendi muito também e ainda espero aprender muito mais, fui muito desafiada nesta formação e na leitura dos documentos que vocês têm e não quero ocupar muito mais tempo, mas gostava de destacar algumas questões que mexeram particularmente comigo e que eu gostava de aprofundar mais convosco e também com os estudantes a nível da formação inicial e com os profissionais que estão no terreno. Primeiro, acho que é muito importante a valorização que vocês fazem, o valor do grupo, como chamam, não é, no módulo, e este comprometimento conjunto que é feito de uma forma, num trabalho cooperativo, com todo o grupo de crianças, o grupo ser um mediador, acho que é muito importante, não é fácil, sobretudo quando estamos a trabalhar com crianças tão pequeninas e vocês lançam estratégias e vários exemplos que eu acho que são muito positivos e esta ideia de comprometimento, começar a ser trabalhada logo na infância, parece-me que é muito importante e desafiou-me e é daquelas coisas que nós às vezes nos esquecemos com os mais pequenos ficaram aqui várias ideias na minha cabeça e nas discussões que fizemos posteriormente com os estudantes e gostávamos de continuar a aprofundar e perceber como é que isto pode se desenvolver mais. Também acho que é muito importante, eu estou só a realçar algumas ideias, porque o tempo não é muito, que me desafiaram particularmente, a questão das crianças serem sensibilizadas, a serem capazes de pedir ajuda. Como é que isto se faz com crianças tão pequeninas? Não é fácil, aliás, alguns exemplos que foram vistos foram sobretudo crianças já do primeiro ciclo, os mais pequeninos, como é que isto se faz? Como é que sensibiliza os profissionais de educação? Não é nada fácil saberem ler estes sinais, que estão lá muito evidentes, e há uma certa atitude, às vezes, de não querer ver, porque não sabe muito bem como é que se há de ajudar, como é que se há de intervir. Eu acho que, de facto, os vossos módulos estão muito bem construídos, que dão resposta a todo este percurso, não é? Como identificar, como agir, como pedir ajuda, nem que seja, como eu lembro que a Mariana dizia na formação, nem que seja o último caso, telefonar à APAV e pedir ajuda, como é que eu posso fazer? Isso é dar ferramentas, começa na formação inicial, eu acho que tem que se continuar mais a nível da formação contínua, parece-me que é fundamental. E como fazer isto com as crianças foi isso que me suscitou mais questões. Alguns exemplos que foram partilhados, de alguns aspectos que, apesar de trabalhar tantos anos com as primeiras idades, na formação inicial, a formação contínua, não tinha pensado muito. Até que ponto um queixinhas ou uma queixinhas pode ser um pedido de ajuda e não só uma criança que está sempre a fazer queixinhas por tudo. Portanto, há vários exemplos que nós nos confrontamos no dia-a-dia dos jardins de infância e das escolas, que nos passam despercebidos e que podem ser um pedido de ajuda. A escolha do adulto de confiança também me pareceu muito importante e eu acho que vocês têm isto muito bem identificado e muito bem refletido, como trabalhar isto com as crianças. Algumas coisas com os mais pequenos e com as mais pequenas eu acho que ainda precisam de ser mais refletidas, porque não é fácil, porque alguns são muito pequeninos, e sobretudo como trabalhar tudo isto com os profissionais. E obrigada pela boa ideia de se lembrarem de trabalhar na formação inicial. São duas boas ideias. Primeiro, trabalhar com as crianças mais pequeninas e depois trabalhar desde a formação inicial. Geralmente ninguém se lembra disso, começa-se a trabalhar quando as pessoas já estão no terreno. Agora, articular formação inicial, formação contínua e também a formação dos formadores, que somos nós, acho que ainda é um caminho que nos desafia e podemos continuar em conjunto. Obrigada. Podem contar sempre connosco para continuarmos, aliás, pode ser
tópicos para trabalhos finais no âmbito do mestrado, né? A formação inicial agora é feita a nível de mestrados e, portanto, eu acho que são trabalhos a nível de pesquisa que podem ser continuados a trabalhar a nível de mestrado, a nível e até a nível de doutoramento, temos vários estudantes que continuam, portanto, podem contar connosco para continuarmos a pensar estas questões que são fundamentais conjuntamente. Obrigada pela boa ideia, por esta parceria tão útil, eu espero que só esteja a começar. Obrigada à PAV e obrigada a vocês, à Paula e à Mariana, por terem estado connosco. Obrigada, Maria João. Há aqui coisas importantes que têm a ver, e a Maria João falou sobre isso, que é, muitas vezes nós pensamos na ligação das organizações da sociedade civil à academia, muito ligada às questões de investigação. E este projeto procura colocar este foco de parceria nas questões muito práticas. Ou seja, ao iniciarmos a nossa parceria nestes contextos formativos em que os profissionais estão ainda a ser formados, nós estamos a levar elementos práticos que permitam que eles depois, posteriormente, possam continuar na sua atividade e fiquem já mais sensíveis para a importância da prevenção e, sobretudo, mais tranquilos. Eu vou usar aqui a palavra tranquilidade. Exatamente, acho que é muito importante. Parece que é importante. Mais tranquilos relativamente à possibilidade de, no contexto do seu trabalho, se depararem com situações, que são situações desafiantes, são situações difíceis, e que expõem as crianças em contextos, situações de maltrato ou de risco. O facto de nós anteciparmos nestes contextos de formação as ferramentas e os recursos que existem para fazer face a essas dificuldades torna-nos também mais capazes e mais tranquilos, novamente, quando essas situações acontecerem nos seus contextos reais. Estamos aqui ainda numa fase de preparação. Se isto acontecer, se puder, que recursos é que existem, o que é que pode ser feito, mas a verdade é que estamos aqui a criar um conjunto de recursos que podem, num contexto real de trabalho, ser utilizados e facilitar esta articulação junto com os profissionais. E há um aspecto que nós normalmente referimos sempre, que é o profissional ou a profissional não estão sozinhos. É importante que relembrem isso. O trabalho de equipa, o trabalho equipa dentro da estrutura, o trabalho de equipa entre organizações e entre estruturas é efetivamente fundamental para fazer face a problemas complexos, como são, obviamente, o problema de maus tratos contra crianças e jovens, os problemas da violência em contexto familiar, os problemas de violência em contexto escolar. Portanto, é efetivamente um dos motores da capacitação que é realizada junto aos profissionais, é dotá-los de recursos, de conhecimentos para se alguma vez estas situações, se depararem com estas situações, poderem saber o que fazer e se não souberem, saberem exatamente onde é que podem procurar essa informação. Obrigada, Maria João. Passaria então a palavra à Ana. Obrigada. Passaria então a palavra à Ana e à Catarina da Associação COCOR, que é uma associação que já estava connosco antes do programa, do projeto começar, não formalmente, portanto, a parceria veio formalizar uma vontade de trabalhar em conjunto. Nós já tínhamos começado a falar em prevenção antes do projeto começar. As nossas primeiras conversas foram exatamente sobre a importância da prevenção, a importância da prevenção nos diferentes contextos. Portanto, foi aqui que nós começamos. Obrigada pela vossa presença e deixaria agora a vossa apresentação. Obrigada. Antes de mais, quero agradecer este voto de confiança da APAV, da Rosa e da Mariana, em trabalhar com a Associação COCOR e também da ESE de Santarém e da Paula Fracinetti, em nos receber também com a formação que damos e que vamos dar ainda na Paula Fracinetti. Nós aceitamos o desafio, primeiro porque toca no grande tópico que nós queremos continuar a trabalhar, que é a questão da prevenção, que é a questão do desenvolvimento profissional de educadores e que é também a formação inicial. Portanto, são áreas que nós queremos apostar e que nós queremos apoiar os educadores no seu caminho e na sua carreira profissional. Depois, quando foi lançado o desafio de fazer parte da formação, e a Ana vai falar um bocadinho mais depois sobre as outras atividades também em que participamos neste projeto, aquilo que nós pensamos foi
ok, temos aqui um conjunto de conhecimentos, competências e atitudes que os futuros professores podem desenvolver e estarem preparados para intervir quando já estão em contexto, mas como é que eles podem também transferir isto para as atividades que eles têm que implementar com as crianças, para intervir na comunidade em que a entidade, a instituição de ensino e de educação em que eles estão a trabalhar está inserida, e como é que podemos aqui envolver e criar aqui um ambiente saudável, de relacionamentos saudáveis. E foi a partir daí que nós, em conjunto, com a nossa equipa, desenhamos aqui 2 módulos, um deles em que nos permite refletir efetivamente a importância da comunidade em que a escola e a pré-escola estão inseridas. E neste primeiro dia de formação em que trabalhamos com os participantes e as participantes, fazemos esta reflexão em conjunto, através de atividades mais artísticas, que são também atividades que eles podem ajustar e implementar depois com as crianças. Através desta reflexão, chegamos ao final do primeiro dia a entender e a identificar que numa comunidade a escola está inserida e existem muitos mundos, muitas realidades diferentes. E que se nós trabalharmos só dentro de portas, nós vamos estar a trabalhar com as crianças, mas elas saem fora das portas e vão estar outra vez afetadas por este ruído que não recebeu a mesma informação trabalhada dentro da escola. E, portanto, para criar aqui uma informação mais coerente, o desafio que nós lançamos, então, aos futuros professores, futuros educadores, foi envolver a comunidade e trabalhar as atividades em contexto escolar, mas com o propósito, com esta intencionalidade de envolver todas as organizações e todos os elementos em que as crianças estão em contacto diariamente. Por isso, um primeiro passo é, efetivamente, quando o educador vai estagiar ou vai depois já trabalhar para a pré-escola ou para a escola, conhecer, mesmo a nível estatístico, a comunidade em que esta escola se insere e, portanto, compreender até que ponto e de que forma pode envolver esta comunidade nas atividades. E depois, a partir daí, fomos orientando num segundo dia, através de grupos de trabalho e com ferramentas um bocadinho diferentes também daquelas que são partilhadas durante a formação de professores, para lhes dar aqui mais ferramentas de trabalho para a sua carreira no futuro. Trabalharem aqui como é que incluem as OCEP, as metas curriculares, o perfil do aluno, no desenho de atividades que também trabalham estas questões que a Mariana abordou. Portanto, todas as questões que são trabalhadas nesta formação e que a Mariana vai partilhando com os formandos e as formandas, depois eles conseguem inserir nas suas atividades diárias com as crianças. E, portanto, conseguimos, a partir do segundo dia, fazer novamente uma reflexão sobre como é que eles podem transferir estas áreas de conhecimento para o contexto escolar e como é que podem chamar à escola e levar a escola à comunidade, fazendo com que se crie aqui um ciclo seguro, mais seguro, pelo menos é isso que nós pretendemos, e mais saudável, com um desenvolvimento profissional do próprio educador que se sente mais capaz e mais seguro para trabalhar estes temas, com o desenvolvimento das crianças, que se sentem mais seguras porque estão numa escola e numa comunidade que está atenta a estas questões, e para o desenvolvimento de uma comunidade que vai ficar também mais consciente sobre como pode ajudar a escola, como pode ajudar as crianças e como pode evoluir em conjunto. Por isso, parece assim um bocadinho um mundo ideal, mas é possível e nós trabalhamos, tivemos a sorte de poder trabalhar já na ESE de Santarém, e acreditamos que o feedback foi positivo e que no fim conseguimos aplaudir o nosso trabalho
com os formandos e as formandas, porque realmente eles criaram atividades e alguns até projetos mais longos no tempo, mas projetos e atividades que podem ser aplicados e que trabalham todos estes temas que são desenvolvidos pela APAV. Relativamente às entrevistas. Eu então agora passo a outra informação. Aproveito igualmente para agradecer, a Catarina já o fez, mas para agradecer esta parceria que já era informal em termos dos valores que partilhávamos, mas agradecemos muito o facto de estarmos incluídas neste projeto. No âmbito do projeto nós temos trabalhado a questão também da comunicação e de algumas entrevistas a participantes do curso de formação de base Hora de Ser, por isso nós neste momento já realizamos 2 entrevistas que estão disponíveis online no website da Associação COCOR, para quem quiser visitar e ler, que são entrevistas bastante interessantes e que vêm muito ao encontro do que tem vindo a ser discutido esta manhã e tem vindo a ser partilhado. Nós ainda iremos realizar pelo menos mais 3 entrevistas e contamos que pelo menos 1 ou 2 dessas entrevistas sejam com participantes das ações de formação da ES de Santarém e também da Paula Fracinetti. Nós começamos por entrevistar a doutora Filipa Pujal, que é técnica superior na Divisão Municipal de Programas Educativos da Câmara Municipal do Porto, que tinha participado na formação de base Hora de Ser, e que nos reiterou por várias vezes a importância da prevenção da violência, a importância da prevenção primária e de conseguirmos fomentar relacionamentos interpessoais positivos. Ela refletiu sobre o facto da própria formação em si, ter muitos momentos de partilha, momentos lúdicos, e que o próprio ambiente que era criado no âmbito da formação permitia depois replicar este quadro de bem-estar que ela considerava ser tão importante na escola, que muitas vezes era esquecido, e esta questão da complementariedade e da cooperação entre colegas, que também era muito, muito importante e muito valorizado. Outra questão que também já foi frisada aqui e que foi destacada por ambas as entrevistadas foi a questão da identificação do adulto de segurança, que é um aspecto que foi muito, muito valorizado, muito prezado, e que também tem a ver com o facto destes profissionais de educação perceberem melhor como é que poderá funcionar esta figura e, ao mesmo tempo, permitir-lhes identificar quais seriam os passos inerentes ao processo de sinalização de casos de violência. Nós sabemos que a violência existe e que infelizmente não irá desaparecer, nós gostaríamos muito, não é? No mundo ideal, mas é muito importante esta questão de nós conseguirmos identificar quais são os passos, o que é que nós podemos fazer, e no caso da nossa ação não ser a mais adequada ou não ser a suficiente, nós sabemos exatamente a quem podemos recorrer, e claro aqui há a PAV, obviamente, mas sabermos, enquanto profissionais ligados à área da educação, conseguirmos ter a humildade de pedirmos ajuda e de conseguirmos perceber que se calhar isto vai um bocadinho além do que eu consigo fazer, eu consigo identificar, mas agora o que é que eu faço a seguir? E este processo, depois de se conseguir perceber quais são os passos a seguir, foi muito, muito valorizado por ambas as entrevistadas. Nós entrevistamos também a doutora Renata Moura, que é educadora social na sede do agrupamento de escolas de Mondim de Basto, que nos recebeu também de portas abertas e que estava muito, muito satisfeita também com a participação na formação e que valorizava imenso a importância de atuarmos no sentido da prevenção precoce, mais uma vez, e de promovermos competências socioemocionais nas crianças. Ela falou de uma questão interessante, que a função dela enquanto educadora social era a de aumentar os fatores de proteção e de diminuir os fatores de risco. E ela dizia com alguma graça que era isto que o programa fazia, num só momento. E isto é realmente de louvar que um programa de formação consiga trazer isto e esta capacitação aos profissionais que estão no terreno. Também partilhou connosco que toda a escola e toda a comunidade educativa estava empenhada em dinamizar o projeto, que trazia questões, que queria
trabalhar em conjunto, que partilhava ideias e que havia mesmo um sentido de comunhão no trabalho que estava a ser desenvolvido com as crianças. Deu alguns exemplos engraçados quando estavam a trabalhar a questão as questões ligadas ao género, em que ela lançava questões para as crianças de quem é que aqui tem peluche, e eles ficavam todos assim um bocadinho envergonhados e ninguém dizia nada, e depois lá o primeiro dizia alguma coisa e rapidamente o grupo aderia e começava a dizer, eu tenho, eu também tenho. E depois ela explicou-nos que queriam ir um pouco mais além, então perguntava, então aqui quem é que costuma dormir com peluche? E aí novamente um silêncio, até alguém dar o primeiro passo, e a partir do momento em que um dizia, eu durmo com o meu peluche chama-se qualquer coisa, os outros também iam partilhando, e ia-se criando esta dinâmica, e ela dizia que era muito interessante, a importância de trabalhar a vergonha de partilhar um assunto, seja ele qual for, não é? Aqui era a questão dos peluches, e também a importância de trabalharmos o medo das crianças serem julgadas quando partilham alguma coisa com o grupo, e que esta era uma questão-chave na promoção dos relacionamentos mais saudáveis. E foi muito interessante a forma como ela partilhou isso connosco. E também levantou outra questão muito interessante, que se nós pensarmos que a realidade da violência é a realidade onde vive uma criança, se não for exposta a outras realidades, não vai perceber que a sua vivência não é a que poderia ser, e que, num ambiente mais saudável. E todas estas questões que vão sendo partilhadas em entrevistas, e nós fazemos por criar um ambiente bastante informal na entrevista, para que as pessoas estejam também à vontade para partilhar os seus anseios, partilhar, mas também as pequenas vitórias que vão conseguindo na intervenção, nós vamos percebendo que não só o trabalho da APAV é extraordinariamente valorizado, como também todos os materiais que são desenvolvidos são muito úteis no trabalho diário dos profissionais de educação. Obrigada, Ana. Obrigada, e obrigada pelo feedback. Nós temos sentido essa necessidade. Há aqui um aspecto importante, que é este agradecimento que nós fazemos a estes diferentes canais de comunicação para expandir a prevenção. O primeiro tem que ser diretamente dirigido aos profissionais que estão no terreno. Porque aquilo que nós temos sentido, por um lado, é esta necessidade de terem acesso a um conjunto de recursos estruturados que facilita essa sua atuação no terreno, mas, por outro lado, esta vontade e esta motivação para a formação. E era isso que estamos a referir, que é o contexto formativo em si também é um contexto que permite que as pessoas possam expandir estas suas competências e que possam facilmente ultrapassar até algumas das ansiedades que poderiam ter em passar para a prática alguns destes conhecimentos. E o facto de as pessoas investirem tempo na sua capacitação, não apenas naquela que tinha a ver com a formação e com os dias de formação, mas também no investimento na preparação para a implementação do programa, é fundamental. Isto só vem reforçar esta noção que nós já tínhamos e que continuamos a ter, e que agora sairá daqui ainda muitíssimo mais reforçada, que é, nós temos um conjunto de capital humano nas escolas e nos contextos comunitários que podem fazer um trabalho valiosíssimo, só que precisam de ferramentas para poder realizar. Portanto, aqui da nossa parte, este exercício de vamos continuar a desenvolver ferramentas de trabalho que permitam aos profissionais este empenho, esta motivação e este trabalho no terreno. Quando nós fazemos a formação, nós fazemos nestes dois propósitos. Por um lado, a capacitação, mas também a divulgação do programa. Porque nós também temos consciência que nem todas as profissionais e profissionais que estão na formação se sentem à vontade para ir para o terreno implementar. O programa é exigente, que exige dedicação, exige tempo, exige contexto. Às vezes o contexto também é importante. Mas o facto de conhecerem o programa, conhecerem as suas dinâmicas, conhecerem a forma como ele funciona e poderem servir para divulgá-lo nos seus contextos de trabalho, é também um propósito da formação e dos contextos formativos que nós procuramos promover.
e este contexto aqui também de conversa, falar sobre eles. Portanto, que as pessoas fiquem curiosas também em querer saber o que é formação, o que é feito, quais são os materiais. Portanto, nós vamos continuar a promover contextos nos quais esta partilha, sem vergonha, possa ser realizada. Há aqui um contexto que nós não vamos explorar neste evento de apresentação, tem a ver com o contexto de famílias. A Mariana falou sobre os webinars que estão a ser desenvolvidos para as famílias. É um elemento central. Era um bocadinho o que a Ana Catarina referia. Nós trabalhamos, a escola trabalha num contexto, a comunidade trabalha num contexto, mas depois a criança sai porta e há todo um outro contexto e toda uma outra comunidade que precisa também ser trabalhada. Aqui a vantagem dos webinars para famílias é que nós também queremos alargar, nós queremos facilitar e promover este conhecimento sobre as temáticas que trabalhamos, os relacionamentos positivos, os efeitos e as consequências da violência, como é que as famílias podem colaborar para ajudar as crianças na promoção da sua segurança. E nós estamos a falar de todas as famílias. É óbvio que teremos aqui famílias já com contextos mais desafiantes e onde as questões de situações abusivas podem estar presentes, mas acreditamos nós também a dirigir-nos para as famílias normais, com os desafios normais e que precisam e que têm sentido também a necessidade de ir encontrar recursos para trabalhar estes temas. Uma das estratégias que nós utilizamos inicialmente, quando começamos a planear as atividades junto das famílias, foi auscultá-las e perceber que necessidades é que elas sentiam, que materiais é que elas gostariam de ter disponíveis, que informação é que elas gostariam de obter. Portanto, o desenvolvimento das atividades que foram pensadas para elas foi também com o intuito de responder às necessidades que elas nos foram identificando. E o feedback que temos tido é efetivamente positivo. Temos tentado gerir os momentos de divulgação destes espaços, de webinars, de forma a eles poderem estar permanentemente disponíveis. Eles são ouvidos e estão disponíveis no momento em que acontecem, é um horário menos adequado para que todas as famílias possam assistir, mas garantimos que o recurso fica disponível para ser ouvido e ser trabalhado no momento posterior. Então, também tem sido esse o exercício de respeitar as diferentes disponibilidades das famílias, os diferentes horários, de forma a garantir que esta informação que nós estamos a tentar reunir chega a estes contextos e que elas próprias também tenham um papel ativo, não apenas na prevenção, mas também na divulgação desses materiais. Isso também tem acontecido. No próximo evento esperaremos dar aqui algum destaque às famílias e à forma como elas também têm reagido aos materiais que estão desenvolvidos e à comunicação que nós estamos a tentar promover para elas. É como nós temos dito em alguns contextos, a nossa primeira experiência mais direta em articulação com famílias e, portanto, todo o feedback e todo o retorno que nos possam dar relativamente à forma como esta comunicação está a ser realizada é sempre muitíssimo importante. Obrigada pela partilha. Fica à vontade de continuar a conversar sobre estes temas e perceber que, na verdade, eles são um início e que há muito ainda a fazer nestas áreas. Fica à vontade e as ideias que a Maria João deixou, desta questão de, sim, estamos na formação inicial, mas é preciso avançar também para a formação contínua, e há aqui componentes na área da investigação que também podem ser articuladas. Portanto, há aqui um caldeirão de boas ideias para nós pensarmos e continuarmos a refletir acerca da prevenção. Há um aspecto aqui importante que vocês referiram e que nós temos frisado na intervenção que realizamos, tem a ver com dois elementos centrais. Esta empatia relativamente à vítima e a questão da pessoa adulta de confiança, que vocês referiram com alguma frequência. Estes dois elementos, acreditamos nós que são aqueles que são distintivos relativamente aos programas de prevenção que a APAV tem desenvolvido. Até para marcar um pouco aquilo que é a nossa missão e o trabalho que nós desenvolvemos e garantir que nos contextos, nas crianças, nas famílias nas quais nós atuamos, estes conceitos são efetivamente centrais na transmissão de informação. Se cada criança
que tenha ou passa pela hora de ser for capaz de identificar a sua pessoa adulta de confiança ou as suas pessoas adultas de confiança, nós acreditamos que o trabalho que estamos a desenvolver, esse objetivo para nós é central e, portanto, iremos continuar a desenvolvê-lo. Querem acrescentar alguma coisa aí desse lado? Não? Então, obrigada a todas as pessoas presentes. O vídeo ficará disponível também no canal YouTube da APA, portanto, irá juntar-se a todos os outros recursos que nós temos desenvolvido no âmbito do projeto ICER, recursos digitais para sensibilizar e educar para os relacionamentos. Obrigada pela vossa presença e até breve.